Vamos ter uma aula gostosinha de Docker aqui, falar sobre Docker, falar sobre desenvolvimento, arquitetura. Então, prepara o teu rabinho, pega uma cervejinha que vai começar provavelmente o tópico que eu mais gosto de conversar sobre. Eu vou arranhar aqui a superfície, dar uma introduzida em você no mundo de Docker, mas depois a gente vai aprofundar com mais calma. Belezinha? Vamos lá, cara. Primeiro de tudo, Fiascão, tu vai partir do princípio que eu sei alguma coisa? Absolutamente não. Vou partir do princípio que você é um macaco. Porque eu trato meus alunos aqui dentro do Java 10x como macacos. Então, já que você tem um QI de um macaco prego, a gente vai aprender Docker como se você fosse realmente um lerdão, um macaco. Então, vamos começar a aula. Para que serve o Docker? O que o Docker quer resolver? Qual é o problema? O que está acontecendo? Vamos lá. Eu vou partir do princípio que você é um macaco. No desenvolvimento de software, normalmente, a gente tinha um problema muito grande que era realmente manutenção de recurso. E o que isso significa? Cara, é uma aula mais teórica sobre Docker, depois a gente vai aprofundar mais e vai ser uma aula longa. Então preste atenção, pega uma cervejinha e vamos coisar. Digamos que no passado, sabe como que funcionava? A gente tinha um hardware. E o que é um hardware? Um PCzão. É um PC com um processador do cacete, memória pra cacete pra dar e vender. Então, visualiza esse PCzão lá. E normalmente a gente escolheria ali um sistema operacional para rodar nesse PC. Que poderia ser um Linux, poderia ser um Windows, qualquer coisa. Nesse caso aqui eu vou botar aqui um Windows para rodar. E a gente, naquele hardware, a gente colocaria tudo que a gente precisaria para rodar a nossa aplicação. Então a gente colocaria ali o nosso banco de dados, e aí poderia ser um Postgres, um MySQL, um Oracle, qualquer coisa ali. E a gente também colocaria ali as nossas aplicações. E normalmente, quando a gente estava tratando antigamente, a gente não, como hoje também, a gente não usa uma única aplicação em um único hardware. A gente tem infinitas aplicações rodando. Então eu poderia ter naquela máquina ali uma aplicação em Java, uma aplicação em Python e uma aplicação em .NET, por exemplo, rodando ali simultaneamente na mesma máquina. Só que qual o problema que a gente tinha antigamente? Isso daqui é antigamente. Antigamente a gente tinha tudo acoplado no mesmo lugar. E o que significava era o quê? Eu tinha 3 aplicações nesse caso aqui rodando, uma em Java, uma em Python e uma em .NET. E essas aplicações, elas consumiam diferentes partes dos meus recursos, mas elas consumiam recurso pra cacete. Então eu tinha aplicação em Java, por exemplo, consumindo muito do recurso de memória do meu hardware. E aí também eu tinha aplicação em Python consumindo também muita memória. Eu tinha aplicação em .NET consumindo mais ou menos, mas de vez em quando ela dava um pico de consumo de processamento ali. Então, era tudo muito grande. E chegava uma hora, o que a gente tinha que fazer antigamente? A gente tinha que pegar esse hardware, esse servidor que a gente chama, esse nosso servidor, e criar um novo servidor, porque aquele ali já estava chegando no limite. Por quê? Porque a gente não tinha gerenciamento de recursos. Então, a gente criava um outro servidor. A gente poderia rodar, por exemplo, Linux, ter também um banco de dados e rodar ali as nossas aplicações. E ela vai consumir os recursos. Só que a gente tinha que ter uma galera para botar manutenção de infraestrutura naquele servidor. E também agora no outro servidor. E esse servidor, como a gente era difícil de manter ali o controle dos recursos que a gente tinha, de quanto a nossa aplicação ia comer ou não, quanto a gente ia disponibilizar, acontecia que a gente toda hora tinha que trocar de servidor e aumentar o servidor e criar um novo servidor para novas aplicações consumirem novos recursos, e era um ciclo infinito. E cada servidor vai ter que ter uma equipe para cuidar. E aí foi inventado, sabe o quê? As VMs, que a gente conhece hoje como Virtual Machines, ou máquinas virtuais, que tem o mesmo conceito. E aí você pode estar pensando, mas peraí, você começou a falar de servidor, agora você está falando de VM, mas essa aula aqui é sobre Docker. Eu sei, caralho. Eu sei, eu tô bêbado, mas também nem tanto. Então vamos aqui devagarzinho, falando aqui, porque, de novo, não vou pular etapas, eu vou tratar você aqui dentro do Java 10x como se você tivesse o QI de um macaco. Então eu quero te mostrar como é que a gente chegou até o Docker e depois como é que a gente usa o Docker. E é uma aula muito grande. Se você está com pressa, saiba que seu pai também e você nasceu com 2 minutos de foda com a tua mãe. Mas vamos lá. Então, para resolver esse problema de ter que ficar sempre aumentando o servidor, trocando hardware, a gente criou as VMs. E o conceito é bem parecido. Como é que funcionava o conceito? O conceito da VM, ele começou com compartimentalização. É mais ou menos isso. Eu não vou entrar muito aqui a fundo, mas
A gente funcionaria dessa seguinte maneira, visualiza só, a gente tinha o hardware ainda, então para ter o servidor, a gente ainda vai precisar do hardware. O que é o hardware? É o PC. Um PCzão é normalmente uma torre gigante que vai ter processamento infinito. Infinito não, ele tem um limite, um processamento gigante, memória pra cacete. E aí a gente teria esse hardware, e nesse hardware a gente poderia botar um sistema operacional, do mesmo jeito que a gente fazia antigamente. Que normalmente vai ser o Windows, vai ser Linux, vai ser qualquer coisa desse tipo. Então, a gente vai usar ali um Windows Server, qualquer coisa desse tipo, mas eu vou botar aqui o Linux. Então a gente teria ali o hardware, e em cima desse hardware a gente vai rodar um sistema operacional, que nesse caso aqui é o Linux, e rodando no sistema operacional, a gente tem um negocinho que a gente chama de KVM, que eu não vou me aprofundar aqui, mas basicamente significa Kernel Virtual Machine. E o que é o Kernel Virtual Machine? Ele é um jeito, ele vem do Hypervisor e ele vai fazer o quê? Ele vai subdividir, ele vai pegar o seu sistema operacional raiz. Qual é o teu sistema operacional raiz? É o Linux. Então, ele vai pegar aquele sistema operacional raiz e vai subdividir ele em outras máquinas virtuais. A KVM, ela vai fazer isso. Ela vai virtualizar, entre aspas, aqui, o seu sistema operacional raiz. E o que isso significa? O que significa que ele vai criar outro, basicamente, computador com base no teu sistema operacional, com base no teu hardware, ele vai criar outro computador ali, que pode ter o seu próprio sistema operacional. Então a gente pode ter, com KVM, gerar uma virtualização, por exemplo, de um sistema operacional Windows. E aí ele vai rodar todas as bibliotecas Windows que a gente precisa, e aí nesse sistema, todas as bibliotecas que a gente precisa, tudo que a gente precisa para rodar no Windows, a gente vai rodar ali dentro dessa VM, que a gente chama de Virtual Machine. E a gente pode rodar a nossa aplicação ali. Lembra que lá na outra vez a gente estava falando sobre rodar lá a aplicação Java, uma em Python e uma em .NET? Aqui a gente pode fazer o mesmo, a gente pode rodar uma aplicação Java aqui. Então a gente vai ter uma máquina virtual que ela, com a base dela, então a gente vai ter uma máquina virtual em um Windows, por exemplo, em um sistema operacional Windows, que ela vai baixar todas as bibliotecas e tudo que precisa do sistema operacional Windows e também bibliotecas do Java ali dentro para rodar uma aplicação Java. E tudo isso com base no nosso hardware que tem o sistema operacional Linux. E a gente pode ter quantas VMs a gente quiser. É normal a gente ter 2, 3, 4 VMs. Então a gente poderia ter uma outra VM rodando agora Linux. Ele também vai baixar todas as bibliotecas que ele precisa. Por quê? Porque a gente vai rodar agora um aplicativo Python ali dentro e deixar rodando. Então, a gente vai baixar todas as bibliotecas Python que a gente precisa, a gente vai baixar para dentro desse sistema, e esse sistema vai ficar rodando, essa VM. Então, a gente teria aqui 2 VMs, mas a gente poderia ter 3 VMs, a gente poderia ter 4 VMs, poderia ter uma outra VM em Windows rodando ali um .NET da vida, qualquer coisa desse tipo. Então, é muito mais escalável do que a solução anterior. Então, a gente tem 2 VMs com 2 sistemas operacionais, porém, esses 2 sistemas operacionais eles rodam simultaneamente, porém, eles vêm do mesmo sistema operacional base, que é o sistema operacional do nosso hardware, que é o Linux aqui nesse nosso caso. Então, um hardware Linux foi subdividido com a KVM, o Kernel Virtual Machine, subdividiu ele em 2 VMs, uma que usa Linux e está rodando ali Java, e outra que usa o Windows e está rodando ali Python. E também pode dividir em outras e por aí vai. A VM, ela é melhor do que a solução anterior, com certeza. Porque anteriormente a gente tinha que ficar replicando ali, criando um novo servidor. E isso aumentaria até pessoal para botar manutenção. E agora a gente consegue também fazer o quê? Sabe o que com a VM? A gente consegue gerenciar melhor os nossos recursos. Porque se no meu hardware, o principal, lá embaixo no meu esquema, o meu hardware principal, ele tem, 8 ou 16 GB de RAM, eu posso dividir aqui no nosso caso com 2 VMs, 8 GB para minha aplicação Java e 8 GB para minha aplicação Python.
E necessariamente eu vou estar controlando quanto vai para quanto. E se eu tiver uma terceira aplicação em .NET, por exemplo, o que vai acontecer é que eu posso dividir um pouquinho. Eu posso botar, sei lá, 6 GB e depois botar só 2 porque aquela aplicação é menor, ou então aquela aplicação já está inativa, então eu migro recursos para o outro lado. Então a migração e o gerenciamento de recursos é muito bom. E era a solução perfeita, porém não tão perfeita assim. Aí você pode estar me perguntando, pô, mas por que não era tão perfeita a VM? Porque parece muito perfeito. Bom, parece. Por quê? Porque as VMs ela tem vários problemas trabalhar com VM. O principal problema que você pode estar pensando é o seguinte, cara, o meu hardware raiz, aquele hardware que eu alugo, por exemplo, da Hostinger, por exemplo, ou da AWS, normalmente esses serviços, esses hardwares, são literalmente hardwares, são bare metals, que a gente chama de bare metals, são máquinas mesmo, que a gente aluga. Então a gente alugaria um hardware e rodaria uma VM ali dentro. Só que esses hardwares, eles têm que ser muito potentes. Mas muito potente, é muita memória que a gente está falando, é muito processamento que a gente está falando. E é por isso que se você entrar, por exemplo, na Hostinger, você vai ver diferentes planos. Você vai ter um plano em que você tem um hardware com 8 GB de RAM, tem um plano que tem com 16, tem um plano que tem com 32, tem um plano com 128. Enfim, vai aumentando, tem como você aumentar processamento, enfim, vai cada vez mais escalonando. E esses hardwares têm que ser muito grandes. Mas qual é o problema disso? Então, o problema é esse, porque para escalar é muito difícil, a demanda é muito grande. Porém, a VM ela é boa por quê? Porque uma aplicação ela pode morrer. Por exemplo, a aplicação Java, que eu estou rodando Java no Windows, a minha VM de Windows que está rodando a aplicação Java, ela pode cair. Isso não afeta em nada a minha outra aplicação em Python que eu estou rodando ali no Linux, por exemplo. Mas como eu falei, a gente tem esse problema de o nosso hardware principal ele tem que ser realmente muito robusto. E um outro problema da VM também, e aí você pode estar pensando, caralho, vai direto para Docker, eu coloquei aqui. Meu irmão, se tu quer saber só de Docker, pau no seu cu, eu tô falando realmente como funciona aqui, questão mais de engenharia. Mas por quê? Porque o que vai acontecer com a VM? Um outro grande problema da VM é que, sabe essa partezinha que a gente tem ali entre a nossa aplicação e o nosso sistema operacional na VM, que são as bibliotecas? Então, normalmente quando a gente usa uma VM, a gente baixa muita coisa. Muita coisa que não necessariamente a gente precisa. Isso consome muito recurso do nosso bare metal, isso consome muito recurso do nosso hardware. E é por isso que as VMs, elas são boas, muito boas, comparadas à nossa solução anterior para gerenciar recursos. Porém, elas ainda gastam muito recurso, porque a gente tem que baixar praticamente várias bibliotecas, a gente tem que baixar várias bibliotecas, várias coisas que a gente vai pegar com o nosso sistema operacional. Então, se a gente está botando Windows na nossa VM, a gente vai baixar muita coisa que não necessariamente a gente vai querer para usar só o Java, entendeu? Então, se a gente tem que estar usando a nossa VM Linux, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, as bibliotecas, normalmente, elas vão baixar muita coisa que não necessariamente você vai usar. Isso vai consumir espaço, isso vai consumir processamento, isso vai consumir memória, isso vai gastar recurso. E cada vez que você gasta, você normalmente está alugando isso. E cada vez que você gasta, você paga mais no final do mês, porque você aluga mensalmente. E aí entra o cara do nosso vídeo, que é o Docker. E o Docker, assim como a VM foi uma evolução lá de trás, quando a gente tinha os nossos servidores, com tudo acoplado neles, e cada vez que a gente quisesse colocar uma coisa nova, a gente colocava lá, a VM veio e melhorou isso. O Docker vem para ser um substituto, a gente bota entre aspas, porque tem tópicos mais avançados de Docker que eu vou entrar mais para frente, mas o Docker vem para ser um substituto e para pegar essa falha da VM. Qual a falha que o Docker quer utilizar? Qual é a falha que o Docker, na verdade, quer suprir da VM? Vamos lá, quando a gente está falando de Docker, é basicamente igual a uma VM. E quem não entende muito de Docker, nem de VM, diz que é a mesma merda, mas não é. Eu vou te explicar. Grava bem ali, mais ou menos, como é a estrutura ali de uma VM. E agora vamos ver como que é a estrutura no Docker. A estrutura de hardware, a gente ainda vai ter. A gente ainda vai ter que ter uma máquina e disponibilizar recursos, disponibilizar processamento, disponibilizar memória. Isso daí não tem como fugir.
E a gente também ainda vai ter que ter um sistema operacional, que pode ser ou Windows ou Linux. Nesse caso aqui eu vou botar o Windows, mas tanto faz. Então, a base é a mesma, só que a gente não vai ter uma KVM. Por quê? O que é a KVM? A KVM era o que a gente usava lá na VM, lá na Virtual Machine, justamente para virtualizar o nosso sistema operacional ali, o nosso hardware raiz, e subdividir ele em outros computadores, em outras VMs, Virtual Machines. Só que, quando a gente está tratando de Docker, a gente não tem a KVM. O equivalente a KVM para o Docker é o Docker Daemon, que é o lugar onde a gente vai executar outra coisinha, é o lugar onde a gente vai executar o que a gente chama de imagem. E eu vou me aprofundar mais nisso mais para frente. Mas, basicamente, a gente vai poder rodar ali em um container, e esse container vai ter também ali um sistema operacional, vai ter tudo ali, e a gente pode rodar a nossa aplicação Java, por exemplo. A gente pode ter um outro container, por exemplo, rodando uma aplicação Python, por exemplo. Então, a gente tem 2 diferentes containers rodando ali dentro. Mas, pô, tu pensa assim, mas qual é a diferença? Porque só mudou o nome, agora é Docker Daemon e antes era KVM. KVM era até melhor de falar. Então, qual é realmente a diferença de uma VM para um Docker? É porque quando a gente está usando Docker, quando a gente está usando imagem, que eu já vou falar mais para frente o que é, quando a gente está usando Docker, não necessariamente a gente precisa instalar tudo que nos é oferecido. Como assim? Lembra do problema que a gente tinha lá na VM, em que a gente tinha ali, na nossa máquina virtual, a gente tinha o sistema operacional Windows, por exemplo, que tinha as bibliotecas, a gente tinha que baixar tudo e também depois baixar as bibliotecas do Java? No container, no Docker, na verdade, a gente não passa por esse problema, porque o Docker ele sempre vai usar o mínimo de recurso possível. E como é que isso se traduz para o teu cérebro de macaco? Isso se traduz da seguinte maneira: toda vez que você está usando o Docker, você só vai usar o mínimo possível para rodar a aplicação. Então, a tua aplicação é o quê? Uma aplicação Java que tu vai rodar, é o quê? Uma aplicação Java. Você só vai baixar as bibliotecas exatas que você precisa para a tua aplicação. Você quer rodar o quê? Um banco de dados? Você quer rodar uma imagem no banco de dados, subir ali? Você só vai usar realmente aquela imagem do banco de dados e as bibliotecas necessárias para rodar aquilo ali. Nada além do que você precisa para rodar, você vai rodar. E o Docker proporciona isso para a gente. É uma tecnologia que veio justamente para suprir essa falta. E o gerenciamento de recursos, quando a gente está tratando de Docker, é muito melhor. E outra coisa que também é muito melhor é que eu vou ter certeza de que quando eu estou rodando a minha aplicação via Docker, subir uma imagem, estou rodando alguma coisa ali, todas as pessoas que tiverem acesso àquela imagem, elas vão estar usando a mesma versão, por exemplo, do aplicativo que eu. E eu vou falar isso mais pra frente sobre versão, quando a gente se aprofundar um pouquinho mais em como é que funciona o executável do Docker. Mas o que acontece é o seguinte: quando a gente está tratando com o Docker, a gente só está usando o que a gente quer, o que a gente precisa, na verdade, literalmente só o que a gente precisa, e isso economiza recurso. E outra coisa é que a gente vai conseguir controlar a versão, porque a gente usa um negocinho que a gente chama de imagem. E o que é a imagem? A imagem, literalmente, ele é um aplicativo, teoricamente, é um executável do que a gente quer usar, da nossa aplicação. Então, vamos lá. Nesse projeto que a gente vai fazer aqui, a gente vai querer usar, por exemplo, uma imagem do Postgres. Por quê? Porque não necessariamente eu vou querer instalar o Postgres na minha máquina. Eu vou ter uma imagem do Postgres rodando. E essa imagem ela tem uma versão do Postgres. E essa imagem ela tem as bibliotecas do Postgres. E toda vez que eu pegar essa imagem e jogar para dentro do daemon, e executar essa imagem, o que vai acontecer é que tudo que eu preciso para rodar o Postgres vai aparecer ali para mim sem eu precisar instalar nada. Toda vez que você lida com Docker, você tem que saber que você só está usando o mínimo que você precisa para rodar. Isso economiza muito recurso. O que significa que eu posso ter um container rodando um sistema operacional com uma aplicação Java, eu posso ter um outro container rodando outro sistema operacional, rodando uma aplicação Python, que vai estar economizando muito recurso comparado a uma VM. Eu posso ter infinitos containers com infinitas aplicações rodando ali, e todas elas sempre vão estar usando o mínimo possível. Vão usar o mínimo possível de processamento, o mínimo possível de memória, porque elas não vão gastar
tempo nem recursos com bibliotecas desnecessárias, por exemplo. Mas a gente vai se aprofundar mais nisso. Não se preocupa não, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí você pode estar pensando, Fescão, mas você falou para mim que então uma imagem, ele é tipo, eu pego uma imagem e jogo para dentro do daemon para virar um executável. Então, o que acontece é que eu não preciso instalar as coisas, você não precisa instalar as coisas. Porque o Docker vai funcionar basicamente como um computador remoto. Você deixa o Docker rodando, você vai subir o Docker, você vai deixar o Docker rodando e você vai subir ali uma imagem, um container que vai ter uma imagem. O container seria, teoricamente, ali o seu computador, que vai ter uma imagem de um executável de uma aplicação que você quer usar. E aí pode ser qualquer coisa, meu irmão. Tem imagem de tudo que tu imaginar na vida. Tem do Postgres. Então, teoricamente, se você quiser, nesse nosso projeto, usar o Postgres instalado na tua máquina, no teu computador, você pode usar, mas a gente vai usar via Docker, que eu não preciso instalar. Então, se você quiser instalar, se você quiser usar a imagem do Postgres, você pode usar. Você tem a do Redis, você tem imagem do Python, você tem imagem de tudo, Apache, MySQL, você tem infinitas imagens. E onde que eu arrumo essas imagens? Cara, a gente tem um negocinho que a gente chama de Docker Hub. E o Docker Hub, ele é basicamente um compêndio, uma picalhada do caralho. É tipo uma biblioteca em que a gente vai e encontra várias imagens já pré-prontas que a gente pode só subir no nosso container e rodar. Então, se eu subir no meu container, se eu tenho meu container, eu subo essa imagem no meu container e, por exemplo, do banco de dados do Postgres e conecto a minha aplicação Spring, eu não necessariamente preciso ter o Spring na minha máquina. Quem está rodando o Spring é o Docker. Então, o Docker vem justamente para isso. E a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre versionamento, mas por hora. E se você for ver como é que funciona o Docker Hub, eu estou aqui dentro do Docker Hub. E no Docker Hub você tem aqui, ó, eu botei aqui as imagens oficiais do Docker. Você tem aqui, ó, você tem imagem de tudo, ó, Postgres, Python, Node, Mongo. Tem até do Rabbit, tem do Rabbit também, tem do próprio Docker, tem do MariaDB, outro banco de dados, Golang. Então, Ruby, WordPress, são várias imagens. E o que eu vou fazer com essa imagem? Depende do que você quiser fazer, meu amigo. Realmente, depende do que você quiser fazer. Mas pense realmente na estrutura de um Docker como realmente um computador virtual. É uma caixa, por isso que ele usa a tecnologia de container. Então, ele vai criar um container em que naquele container você vai poder subir qualquer executável que você pegar ali, qualquer imagem. E essa imagem vai se tornar um executável, na verdade. Você vai poder subir qualquer imagem, essa imagem vai se tornar um executável, e esse executável ele vai ter o mínimo que ele precisa para rodar. O que significa que se eu chegar aqui, ó, cadê do Postgres? O Postgres estava aqui em algum lugar. Se eu chegar aqui e achar aqui o coisa do Postgres, deixa eu pegar aqui, Postgres, aqui. Se eu chegar aqui e clicar aqui na imagem do Postgres, eu tenho algumas referências aqui, inclusive versão e tudo mais. E se eu vier aqui embaixo, eu tenho como eu posso instalar. Mais para frente, na próxima aula, inclusive, a gente vai fazer isso. Mas eu só vou pegar essa imagem com essa versão do Postgres, subir para o meu container e deixar rodando ali dentro. E quando eu deixar rodando, eu vou pegar as credenciais desse banco de dados, que vai funcionar como qualquer outro banco de dados. Então, a mesma coisa que eu fizer aqui, eu posso chegar aqui agora, por exemplo, e chegar aqui, Postgres. Deixa eu jogar no Google, Postgres Download. A mesma coisa que eu vou fazer com Docker, eu poderia só chegar aqui e baixar o próprio Postgres para dentro do meu computador. Mas aí eu vou estar limitado à versão que ele está, e todo mundo que for usar o Postgres vai ter que usar o Postgres no computador. Então, tendo o Docker e uma imagem que você pega aqui para o Docker Hub, o que vai acontecer é a gente poupa muito trabalho. E, cara, demora nem 2 minutos para você subir uma imagem, por exemplo, do Postgres. E vamos aprofundar um pouquinho mais sobre como funciona essa parada. Mas eu quero bater na tua cabeça realmente como funciona essas arquiteturas para você entender. Porque nos dois você vai usar hardware, nos dois você vai ter que ter um sistema operacional raiz, e nos dois você vai ter que ter algum tipo de maneira de virtualizar, de criar ali uma virtualização e um ambiente seguro para rodar as tuas aplicações. Só que na VM ela vai usar o KVM, por exemplo, e vai subdividir aquele teu hardware, o principal, em outros pequenas máquinas virtuais com seus próprios recursos, próprio sistema operacional. Só que vai estar muito limitado porque eu vou ter que baixar muita coisa.
E quando a gente usa o Docker, a gente usa a mesma coisa, só que a gente vai usar o daemon. E o daemon vai criar um ambiente seguro, ele vai criar um ambiente seguro, que a gente depois vai colocar um container ali dentro, e dentro desse container a gente pode subir uma imagem. E eu faço essa imagem? Sim, eu posso fazer a imagem, eu posso fazer a imagem da minha aplicação, por exemplo, a gente vai fazer mais para frente, mas também a imagem, por exemplo, de um banco de dados foi feita pela própria empresa controladora do Postgres e postou lá no Docker Hub. Por quê? Porque ela quer que as pessoas usem o Postgres. Então, uma maneira dela divulgar o Postgres é ela criou a imagem e disponibilizou para a gente lá no Docker Hub. E aí, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre como funciona realmente a arquitetura do Docker. E lembrando que toda essa aula aqui, muito mais aulas, está dentro do meu módulo de Git, está dentro do meu módulo de Docker aqui no Java 10x. Belezinha? Então, o que a gente vai fazer? Cara, uma coisa que a gente vai ver é aprofundar um pouquinho mais na arquitetura. Porque como funciona a arquitetura realmente do Postgres? Porque como funciona realmente a arquitetura do Docker? Vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente pode executar? Tem várias maneiras da gente executar o Docker, porque o Docker não vem da casa do caralho, você tem que saber. Assim como o Git, a gente teve que baixar o Git quando a gente foi usar, o Git não vem no nosso computador de fábrica, o que a gente tem que fazer também é baixar o Docker. Tem várias maneiras da gente fazer isso. Você pode usar Docker via terminal, que é literalmente usar pelo terminal, como a gente usa o nosso Git, ou então usar o Docker Desktop, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Docker Desktop. E você vai baixar a versão executável do Docker, que você pode baixar aqui para Mac, para Windows, para Linux, tanto faz. E você vai ter um dashboard, vai ter uma IDE ali, para você controlar os seus containers, para você controlar os seus volumes. E eu vou falar mais a fundo o que é um container, o que é um volume ainda nessa aula. É uma aula gigante, então se prepare. Mas eu particularmente não gosto de usar o executável do Docker, mas nada contra, eu uso de vez em quando, mas eu prefiro e vou usar nesse curso aqui o via terminal. Então você pode usar via terminal ou via o executável mesmo, o Docker Desktop. Do mesmo jeito que o GitHub tem o GitHub Desktop, mas eu prefiro usar o terminal. Então a gente tem ali a parte de cliente, que você tem essas duas opções para você usar. E aí a gente vai para a parte do executável. Por quê? Porque a gente vai subir ali um container, a gente vai subir alguma coisa, e o que a gente vai precisar fazer é, toda vez que a gente quiser executar algo na nossa aplicação Docker, a gente vai usar ali o daemon. E o daemon é justamente esse ambiente controlado em que a gente vai colocar os nossos containers e as nossas imagens. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, a gente quer trabalhar com Postgres, a gente vai subir um container e nesse container a gente vai colocar a imagem do Postgres para rodar ali dentro. E simplesmente isso. Porra, a imagem vem de onde? Do Docker Hub. Quem subiu a imagem lá no Docker Hub? Fui eu? Não. Quem subiu a imagem lá no Docker Hub foi o próprio controlador do Postgres, que eu não sei quem é. Mas ele subiu lá e é oficial. Então a gente vai usar um executável do Postgres e a gente não necessariamente tem o Postgres instalado na nossa máquina. A única coisa instalada na nossa máquina que a gente vai ter vai ser o próprio Docker. O Docker está instalado na minha máquina, o que me permite usar outros aplicativos via Docker. E isso me permite também ter um controle muito maior que a gente vai falar mais para frente durante o desenvolvimento desse curso. Mas outra coisa também que eu posso ter vários containers ou várias coisas ali dentro. Eu posso subir um outro banco de dados, por exemplo, o MongoDB, um outro container, por exemplo, ali e executar ali dentro do daemon. E eu posso subir só banco de dados, Fiascão? O Docker só serve para banco de dados? Não. O Docker você pode subir também o Rabbit, por exemplo, o Rabbit. Você pode subir o RabbitMQ, por exemplo, se você quiser, que também é um jeito. Se você quiser subir o Rabbit, você pode subir. Você pode subir qualquer imagem que você achar lá no Docker Hub e, obviamente, utilizar de acordo com o que você precisa utilizar. Então, você vai subir pelo terminal ou então subir essa imagem via Docker Desktop e essa imagem vai ser executada ali dentro de um container que está rodando ali dentro do daemon. Então, eu quero que você saiba que o daemon é esse ambiente em que a gente executa a nossa aplicação Docker e o container é esse ambiente seguro onde a gente vai colocar as nossas imagens e executar elas. E lembrando, a diferença é que a gente só vai usar o mínimo possível. Então, depois que eu pegar a imagem lá do Docker Hub, eu não necessariamente preciso fazer nada. Tudo que eu preciso para rodar o Postgres, por exemplo, o RabbitMQ, por exemplo, que eu criei um container aqui, tudo que eu preciso está só naquela imagem. E quando eu subir, der um pull, então quando eu der um pull,
e quando eu executar, subir esse container e rodar esse container, o que vai acontecer é que tudo vai rodar como tem que rodar. Eu não preciso fazer alteração nenhuma no meu Postgres, eu não preciso fazer alteração nenhuma no meu MongoDB, eu não preciso fazer alteração nenhuma. Eu vou rodar a versão que está lá naquela imagem. E lembrando, a gente também tem como a gente criar as nossas próprias imagens. Então, mas, pô, em qual usabilidade eu criaria minha imagem, Fiasco? Imagem de que você está falando? Bom, eu não vou criar o meu banco de dados, isso não existe. Eu vou criar a imagem da minha aplicação. Então, eu vou te mostrar depois, eu posso criar uma imagem da minha aplicação, onde ele vai ser um executável, e eu posso passar isso para outra pessoa, onde ele vai ser ótimo para ser executado lá no container da outra pessoa. Eu posso passar isso para outra pessoa e vai ter tudo instalado. Essa pessoa vai pegar essa imagem que vai conter tudo, todas as dependências, todas as versões, tudo que ela precisa para rodar a minha aplicação vai estar nessa imagem. Então a gente pode sim subir uma imagem nossa, da nossa aplicação, para outra pessoa, dar para outra pessoa. E aí a gente usa um negocinho que a gente chama de registry. E a gente tem uma maneira de registrar isso. Onde que eu vou colocar a minha imagem? Bom, tu vai colocar a tua imagem da tua aplicação no mesmo lugar que o dono do Postgres colocou a imagem da aplicação dele. Teoricamente, o que você está fazendo é a mesma coisa que o dono do Postgres, o dono do Rabbit, o dono de qualquer outra aplicação que tenha uma imagem lá em cima no Docker Hub, vai fazer. Ele vai subir no Docker Hub. Então, eu posso subir, por exemplo, a imagem da minha aplicação no Docker Hub com tudo que eu preciso de versão, de dependência, tudo que eu preciso, passar para outra pessoa, para ela rodar na máquina dela e trabalhar lá, e eu posso passar pelo link do Docker Hub. Então, o Docker Hub ele serve também como uma maneira da gente virtualizar ali, entre muitas aspas, da nossa aplicação e passar isso para outra pessoa, continuar o trabalho de onde a gente parou, usando a mesma versão, usando tudo. Por quê? Porque essa pessoa vai rodar no container dela e ela não vai precisar se preocupar se, será que a versão que eu estou usando do Java é a mesma versão que o Fiasco usou? Será que a versão que eu estou usando do Postgres é a mesma versão? Será que a versão do Maven é a mesma versão? Ele não precisa se preocupar com isso. Porque quando eu crio a imagem e passo para ele, tudo que ele precisa para rodar é simplesmente subir essa imagem. E simples assim. Por isso que Docker é uma tecnologia, talvez uma das tecnologias mais fodas que foram inventadas em muitos anos, sabe? Então, a gente tem essa camadinha de registry, que é justamente onde a gente vai guardar a nossa aplicação ali, onde a gente vai guardar, na verdade, a nossa imagem. E a gente vai guardar no mesmo lugar que o Postgres guarda, que é o Docker Hub. Então, cria uma conta no Docker Hub conectada com a tua conta do GitHub, porque assim como o GitHub ele guarda o nosso código, o Docker Hub ele vai guardar também as nossas imagens. E é comum você ter várias imagens, você salvar, por exemplo, a imagem do Postgres para usar e subir logo. Então, é muito comum você usar o Docker Hub diariamente, assim como você usa o GitHub diariamente. Só que agora a gente pode partir para outro ponto. Por quê? Porque, Fiascão, maneiríssimo, cara. Então, para mim, trabalhar com Docker, eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar via terminal ali, digitando, ou então eu posso ter uma IDE e trabalhar ali via Docker Desktop. Maneiro. Nenhuma das duas vai fazer diferença nenhuma, pau no meu cu, né, Fiascão? Isso aí, escolhe um. Eu, como estou fazendo esse curso, eu vou escolher por você e você vai usar terminal. E aí você pode falar assim, então o daemon é esse ambiente em que a gente vai executar e a gente vai colocar o container ali, a gente vai subir no nosso container uma imagem que a gente vai pegar lá do Docker Hub, e se eu quiser também criar uma imagem na minha aplicação, eu posso criar, belezinha, maneiro, mas se você está mais atento, você pode pensar assim, cara, mas eu subi a imagem do meu Postgres. Perfeito, né, Fiascão? E aí, vamos dizer que eu conectei o Postgres minha aplicação Spring, a minha API que nem o nosso último projeto de cadastro de ninjas que a gente estava fazendo lá no nosso módulo de Spring. A gente conectou. Só que, onde que vai ficar salvo essa parada? Bom, não vai ficar salvo em lugar nenhum. É simplesmente isso. Porque, saiba disso, se sua aplicação morrer, todos os seus dados salvos no Postgres, por exemplo, ou no MongoDB, eles vão simplesmente ser deletados. Bom, você tem outras maneiras de persistir esses dados que eu vou falar ainda, porém, de maneira geral, via de regra,
se a sua aplicação morre, se a sua aplicação fecha, se a sua aplicação Docker cai ou alguma coisa do tipo, todos os dados que foram salvos não vão ser persistidos. Então, o Docker, ele é excelente quando a gente fala de desenvolvimento, mas não quando a gente fala de produção. E tem muita gente que vai ficar puta com essa parada, porém, é verdade, e eu vou me aprofundar mais nisso nas próximas aulas. Porém, saiba que o Docker ele é ótimo para desenvolvimento. Então, quando eu tenho que subir ali um banco de dados rápido, um MongoDB rapidinho para me fazer minha aplicação, pô, perfeito. Se eu tenho que testar a aplicação de um parceiro meu, não sei o que, manda aqui. Ele vai dockerizar a aplicação dele, vai mandar para mim, subo, perfeito. É rápido, é prático. Porém, a persistência de dados, cara, não é tão bom assim. Obviamente, você tem outras coisas, o Azure, a AWS. Eu não vou entrar muito nesse papo aqui agora, não. Mas fique com isso na sua cabeça. Docker é excelente para desenvolvimento, mas nem tão bom para produção. E eu vou aprofundar muito nessa opinião mais para frente. Mas saiba disso. Porra, então não vai me servir de nada, né, Fiascão? Porque eu vou criar ali uma aplicação Postgres. E, na verdade, quando eu fechar ali, meu PC desligar daqui a uma semana, quando eu voltar, cadê os dados que eu salvei? Cadê os ninjas que eu salvei? Cadê os dados do meu usuário? Porra, isso daí vai putaria, né, Fiascão? Então não adianta de nada o Docker. Cara, adianta sim, porque a gente tem no Docker também uma coisinha que a gente chama de volumes, ou então volumes, que justamente vem para lidar com isso. Então a gente vai entrar mais ainda. Lembrando, a gente começou lá em cima com o servidor, falando de como era, depois a gente foi para o Virtual Machine, depois a gente falou a diferença para o Docker, como funciona Docker, a diferença para o Docker, depois a gente está aprofundando em Docker, falando como funciona o Registry, o Client e o Daemon, e agora a gente vai entrar mais a fundo ainda, falar como funcionam os volumes. Por quê? Porque o que são os volumes então, Fiascão? Bom, os volumes eles são justamente uma maneira, vamos botar aqui que é um quebra-galho, para a gente trabalhar com a persistência dos nossos dados. Por quê? Porque, como eu falei, se você sobe uma aplicação, se sobe uma imagem do Postgres, você conecta sua aplicação Spring, você começa a trabalhar, fazer os seus registros ali, salvar, deletar, editar e tanto faz, guarda o nome dos seus usuários, guarda dados dos seus usuários ali, perfeito. Ao momento que a sua aplicação morre, o que vai acontecer é que você vai perder os dados dos seus usuários porque não existe a persistência nesses dados. Não existe entre aspas. Eu sei que se você sabe Docker um pouquinho mais a fundo, esse tópico pode ser complicado, mas eu não vou entrar aqui e me aprofundar muito nisso agora, nessa aula. Mas saiba que não é bom para produção e sim para desenvolvimento. Então, mas a gente tem os volumes. Por quê? Porque a gente tem ali a nossa máquina. E a nossa máquina vai estar rodando, por exemplo, um sistema operacional, o Windows, por exemplo. E o meu Windows, ele vai estar rodando, sim, Docker. Eu vou ter um Docker ali dentro. Eu vou ter a minha aplicação Docker rodando ali dentro do meu sistema operacional. Concorda comigo? Então eu tenho meu sistema operacional com RAM, com processamento, com processador, eu tenho tudo ali. Eu estou rodando o sistema operacional, Linux, Windows, tanto faz. E eu estou rodando ali dentro do meu sistema operacional o Docker. E aí eu vou subir um container, então o Docker trabalha com essa arquitetura de containers, então eu tenho ali meu container e nesse container eu vou colocar ali a imagem, por exemplo, do Postgres. Porém, o que eu estou te afirmando aqui é que dá sim para você fazer deploy com Docker, porém, certos tipos de operações são melhores quando feitas só em desenvolvimento. Eu não vou me aprofundar nessa aula aqui, porque ela já está extensa demais nesse ponto. Mas na próxima aula, nas próximas aulas, eu vou voltar nesse tópico. Então, o que eu estou te dizendo aqui é que os dados não vão persistir. Porém, a gente tem como usar volumes, ou então volumes, que é basicamente a gente conectar ali na nossa aplicação Docker, que está rodando dentro do nosso sistema operacional, que está dentro do nosso hardware, a gente rodar ali, a gente colocar ali uns volumes que vão tratar de persistir esses dados. Então, mesmo que minha aplicação desligue, esses dados eles vão ser persistidos nos volumes. Então, a gente tem ali volumes. Mas aí você fala assim, porra, então perfeito. Perfeito. Porque aí eu não preciso de mais nada. Eu quero usar o quê? Um MySQL? Então, já entendi. Eu subo a porra da imagem. Eu tenho a minha aplicação. E aí eu baixo ali o Docker. E aí no meu Docker eu crio um container. Subo uma imagem do MySQL. E pau no cu do mundo. Faço um volume e pau do cu do mundo. Meu usuário vai ser salvo ali, vai ser jogado para um arquivinho do volume
E quando eu desligar a aplicação, por mais que ele zere, quando ele reiniciar, ele vai pegar os volumes, tudo que já tem. É perfeito. Porra, Docker é muito bom, é por isso que é o melhor do mundo. Você tá certo e errado ao mesmo tempo. Mas o que você não leva em consideração é que quando você trabalha com volumes, e aí eu vou me aprofundar mais nisso para as próximas aulas, quando você trabalha com volumes, o que acontece é, volumes não têm a mesma funcionalidade que um banco de dados. Os volumes não têm a mesma funcionalidade que um banco de dados. Eles são parecidos, porém você não tem toda a liberdade, todas as funcionalidades que você tem quando você está trabalhando com um banco de dados. Então, os volumes eles fazem parte da arquitetura do Docker. Porém, você não tem toda a estrutura que você teria quando você está trabalhando ali com um banco de dados, com o próprio Postgres raiz. Você não tem toda a estrutura. Não é a mesma coisa. E eu não vou conseguir te explicar nesse vídeo aqui por que não é a mesma coisa, mas para as próximas aulas eu prometo que eu volto e te explico aqui e você vai falar assim, então era por isso. Então, o trabalhar com volumes, ele vai ser um quebra-galho, ele vai persistir os seus dados, porém você não tem todas as funcionalidades, você não tem toda a estrutura que você teria caso você tivesse, sim, um banco de dados instalado na tua máquina, fora do container e dentro do sistema operacional. E eu vou me aprofundar muito sobre isso, eu vou me aprofundar também em outros tópicos, mas eu espero que tenha ficado entendível por que a gente usa Docker e por que Docker são melhores que VMs e por que VMs eram melhores do que os servidores que a gente tinha antigamente e como tudo foi desenvolvido, e eu espero que realmente tenha ficado entendível para você. E essa aqui é só uma aula introdutória sobre Docker e eu espero aprofundar muito mais nesses conceitos, mas eu acho que ficou entendível para você que Docker é uma puta de uma tecnologia, provavelmente a melhor tecnologia que já foi inventada nos últimos 20 anos. E realmente veio para revolucionar o jeito que a gente executa as nossas aplicações e o jeito que a gente lida com os nossos dados, o jeito que a gente executa as nossas aplicações e o jeito que a gente desenvolve as nossas aplicações. Porque, de novo, Docker é uma excelente ferramenta de desenvolvimento, mas nem tão boa ferramenta para produção. E eu vou me aprofundar mais nesses assuntos mais para frente, mas por essa aula é isso. Dê essa aula como concluída, foi uma aula bem grande, bem extensa. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, saiba que eu tenho um curso de Java, o Java 10x, o link está embaixo nos comentários. E se você já está dentro do Java 10x, muito obrigado por assistir essa aula, deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, dê essa aula como concluída, a gente se vê numa próxima aula e tchau! Cara, agora que você entendeu realmente para que serve Docker, a gente já fez 45 minutos de aula, foi uma aula bem extensa, tá na hora da gente entender um pouquinho mais sobre a arquitetura Docker. E quando a gente está trabalhando com Docker, a gente tem duas coisas que a gente quer fazer. A primeira é ou dockerizar a nossa aplicação, e se você não sabe o que é dockerizar, relaxa. Primeiro é dockerizar a nossa aplicação, e o outro é consumir uma imagem, ou então subir uma imagem nos nossos containers. A gente tem essas duas opções. E vamos lá, a primeira opção, o que é subir uma imagem no nosso container? A gente já bateu papo sobre imagens, já bateu um papo sobre Docker Hub, então não vamos ficar me repetindo aqui. É basicamente ir no Docker Hub, procurar uma imagem que a gente quer executar, por exemplo, do Java, do Postgres, do Rabbit, ou qualquer outra imagem desse tipo, subir no nosso container e aí sim rodar a nossa aplicação. E a outra coisa que a gente pode fazer com Docker também, e que a gente vai fazer nesse curso também, é dockerizar as nossas aplicações. E o que é dockerizar? Dockerizar é basicamente a mesma coisa, só que ao invés da gente consumir uma imagem de uma outra pessoa, a gente mesmo vai criar uma imagem da nossa aplicação, em que essa imagem aí sim vai ser consumida por uma terceira pessoa. Então, é comum que a gente queira, por exemplo, controlar ali a nossa aplicação e ter certeza que vai estar com todas as dependências, a versão certinha, e a gente queira criar uma imagem da nossa própria aplicação e passar para um outro corno, executar, subir no container dele e executar. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar aqui e também consumir imagem de terceiros. Mas nessa aula aqui eu vou te falar um pouquinho mais sobre a arquitetura de como isso tudo funciona. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma aplicação. Então a gente vai criar a nossa aplicação usando Spring Boot, que pode ser uma aplicação que a gente já usou. Nesse caso aqui eu vou usar uma aplicação do zero, tanto faz, você pode pegar qualquer outra aplicação. O importante é você entender esse conceito. E a gente vai querer fazer o que nessa aula? Dockerizar a nossa aplicação. Então é simplesmente transformar a nossa aplicação em uma imagem e passar isso para outra pessoa executar no container dela. Então a primeira coisa que a gente precisa é realmente de uma aplicação. Eu tenho aqui o Spring Initializer aberto aqui, que eu vou criar uma aplicação qualquer,
que só vai ter o Spring Web. Eu poderia usar também o Movieflix, aquele outro projeto que a gente fez, o Cadastro de Ninjas, qualquer aplicação. Mas caso você queira começar uma aplicação do zero, só para você ver como é que é, a gente vai dockerizar essa aplicação aqui. Então, o primeiro passo é criar um arquivinho chamado Dockerfile, que vai pegar esse projeto nosso, essa API que a gente vai criar, e esse Dockerfile é um arquivo de metadados, onde a gente vai dar instruções bem claras para o Docker transformar a nossa aplicação em uma imagem. Então, é muito comum que a gente passe ali coisas como, por exemplo, quem vai ser o dono dessa imagem. Eu posso passar o meu nome. Lembrando que o objetivo é pegar essa imagem depois e jogar lá no Docker Hub. Então, eu vou precisar de coisas como, por exemplo, qual versão do Java eu vou estar usando nessa imagem, qual é o nome do mantenedor dessa imagem, qual é o nome da pasta que eu quero que rode dentro do container. Então são coisas que... O que é o Dockerfile? O Dockerfile é uma receitinha de bolo que você vai dar para o Docker para ele fazer uma coisa, para ele fazer alguma coisa. Ou ele vai criar uma imagem ou executar uma imagem. Belezinha? Então a primeira coisa, a gente tem lá a nossa aplicação que a gente vai querer dockerizar, a gente vai criar um arquivo Dockerfile, que a gente chama esse arquivo de Dockerfile, e o Dockerfile vai transformar a minha aplicação Spring em uma imagem Docker, que eu posso simplesmente mandar para o Docker Hub. Eu posso simplesmente pegar a minha imagem e subir no Docker Hub. Ou então eu posso pegar a minha imagem e rodar ela dentro de um container para mim trabalhar com essa imagem. Só que, do mesmo jeito que no GitHub a gente tem alguns comandos que você precisa saber, no Docker você também precisa saber de alguns comandos. Por exemplo, para a gente transformar quando a gente cria nosso Dockerfile, para a gente dar o run ali, para a gente buildar a nossa aplicação e o Dockerfile rodar e transformar a minha aplicação numa imagem, eu tenho um comandinho que eu dou, que é o build. Mas do mesmo jeito do Git, a gente não só escreve build, a gente escreve Docker build. O Git, ele tem lá o add, o git add, mas a gente não escreve só add, a gente escreve git add. E depois que for transformado numa imagem, se eu quiser rodar essa imagem, eu posso rodar ela com um run. Só que não é só run, é docker run. E mesma coisa, se eu quiser mandar essa imagem lá para o Docker Hub, eu vou mandar com um push, o docker push. Do mesmo jeito que eu tenho o git push, lembra que a gente tem o git push main ou só git push origin main? Tanto faz, exatamente o mesmo conceito. Então, se você entendeu como é que funciona Git, você vai entender como é que funciona o Docker. Pô, mas o Git eu já tenho mais prática. E o Docker, onde que eu pego, por exemplo, para ver esses comandinhos, essas paradinhas assim? É difícil achar, como é que faz? Bom, não é difícil achar. Se você quiser pegar a documentação do Docker para ver como é que são cada um desses comandos, você vem aqui no Google, em Dockerfile e Dockerfile References. Aí você chega aqui e você tem um overview de todos os comandos Docker que a gente tem. Olha só, a gente tem o add, o arg, e aí o add vai fazer o quê? Adiciona localmente ou remoto arquivos num diretório, numa pasta. A gente tem aqui o arg, você vai buildar aqui variáveis. Então, tipo assim, você tem como dar uma olhada aqui na documentação do próprio Docker, vindo aqui no Dockerfile. O nome da documentação é Docker Documents. Então é bem fácil de navegar. O manual aqui tem algumas imagens também que você pode ir seguindo. Então é bem de boa, belezinha? Então a única coisa que eu preciso que você faça, você tenha entendido a última aula de 45 minutos que a gente bateu ali sobre como funciona Docker mais a fundo, como é que funciona o daemon, como é que funciona a execução de containers, volumes. E agora a gente está falando sobre arquitetura, como é o projeto, como é que o seu projeto criado por você vai ser dockerizado e transformado em uma imagem que pode ser ou executada em um container ou mandada direto para o Docker Hub para outra pessoa executar lá no container da máquina dela. Belezinha? Eu preciso que você entenda tudo isso. E agora a gente vai trabalhar ali com uma aplicação web qualquer. E aí a única coisa que eu fiz aqui na minha aplicação Docker é criar aqui um arquivinho de controller. Eu entrei aqui, criei um arquivinho de controller e coloquei aqui eu só coloquei aqui um endpoint público que fala aqui que essa é uma aplicação Docker. E eu rodei aqui e a gente já está trabalhando aqui.
essa é uma aplicação Docker, já está rodando tudo aqui. Só que agora o que a gente vai precisar fazer? Lembra do nosso diagrama? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma aplicação, que pode ser essa nova ou pode ser já uma aplicação que você já está usando, tanto faz. Não importa, o processo é sempre o mesmo. Agora o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer criar uma imagem a partir da minha aplicação. Por quê? Porque eu vou querer que talvez outra pessoa que está trabalhando comigo, um corno qualquer, use a minha aplicação como uma imagem. E qual é a diferença disso para o Git clone, Fiascão? Porque o cara pode só chegar no meu repositório e dar um Git clone. Bom, a diferença é que eu vou criar todo um ambiente e dar todas as características que ele precisa para rodar minha aplicação, sem ele se preocupar com versão, com dependência, com nada do tipo. Ele vai pegar minha aplicação, minha imagem, vai subir para o container dele, na máquina dele, e vai dar um build, e vai dar um run, um Docker run, e vai rodar a imagem da minha aplicação e vai funcionar perfeitamente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um Dockerfile, que a gente pode criar exatamente aqui na raiz do nosso projeto, não tem problema nenhum. Mas antes de criar um Dockerfile, a gente pode até parar a execução da nossa aplicação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em Maven, ou você pode vir pelo próprio terminal, ou você pode vir aqui pelo próprio terminal aqui, não tem problema nenhum, mas eu vou te ensinar aqui na mão primeiro. Você pode vir aqui em Maven, e aqui você vem aqui, ó, executar Maven Go. E aqui não, perdão. Você pode vir aqui em Maven, você vai vir aqui, clicar na sua aplicação. Ali você ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo pelo terminal. Você vai clicar aqui na sua aplicação e aqui, se eu não me engano, aqui, Life Cycle. E aqui em Life Cycle você vai precisar de duas coisas. A primeira é dar um clean. E o que o clean vai fazer? O clean, lembra que a gente tinha uma pastinha de target aqui? O clean, ele vai limpar a tua aplicação. E a outra coisa que você precisa fazer é dar um package. Por quê? O package ele vai wrapar, ele vai buildar toda a sua aplicação e preparar a sua aplicação para que ela seja tornada depois uma aplicação executável via imagem, uma imagem executável. Então, talvez quando você precisar, por exemplo, subir a sua aplicação numa VPS, você vai ter que construir a tua aplicação, transformar ela num ponto jar, da mesma maneira que a gente está transformando aqui. Então, duas coisas que a gente precisa fazer. A primeira é clean, porque o clean ele vai apagar o target anterior. Você vê que aqui, se o Felipe der zoom, meu editor, você vai ver que aqui a gente tem um target. Mas quando a gente der o clean, olha para onde o target vai. O target vai para a puta que o pariu, porque o target foi embora. E o que o clean vai fazer? Ele vai apagar o último build feito da tua aplicação. Pô, e o build é quando eu rodo a minha aplicação, basicamente quando a gente transforma ela num package, a gente dá um package agora aqui, a gente vai ter o package, ele vai rodar todos os testes, ele vai rodar tudo e vai criar uma aplicação. Ele vai falar aqui, ó, criada com sucesso. E eu vou dar um outro clean só de sacanagem, porque agora eu quero te mostrar como você pode fazer isso na mão. Você pode fazer isso na mão da seguinte maneira. Você pode fechar isso daqui, você pode fechar isso daqui também. A gente vê que não tem target nenhum, a gente pode abrir o terminal. E aqui no terminal você pode dar um MVN. De onde está vindo o MVN? É Maven, é só as iniciais de Maven. É a mesma coisa que você estava fazendo ali, você vai fazer aqui. MVN, se eu não me engano é Clean Package. Eu não sei se package se escreve assim, mas eu acho que é. MVN Clean Package. Vamos dar um Enter, vamos ver o que vai acontecer. E vamos lá, buildou do mesmo jeito e o target apareceu aqui. Pô, o que é o MVN MVN Clean Package? Exatamente a mesma coisa. A mesma coisa que a gente estava fazendo na mão aqui, só que a gente primeiro estava fazendo clean e depois a gente estava dando o package. E de novo, o clean é para apagar o último build e o package é para criar um build de um executável da tua aplicação. Ele vai criar uma aplicação .jar. E onde que fica isso? Fica aqui nessa pastinha target e a gente vai ver agora que a gente tem aqui, ó, Docker aula Java 10x -0.0.1 snapshot jar. E esse jar é o arquivinho comprimido da nossa aplicação. E é o que a gente precisa para fazer o seguinte. A gente vai pegar agora, criar um Dockerfile. Lembra lá do nosso diagrama? A gente já fez a primeira etapa, que é ter uma aplicação Spring. Independente da aplicação que você fosse usar, é sempre a mesma merda. Você tem a tua aplicação Spring. Agora a gente vai querer dockerizar a nossa aplicação e o primeiríssimo passo que a gente precisa é criar um Dockerfile. Só que um passo até anterior ali de preparação é realmente criar o build da tua aplicação. Então a gente criou o build da nossa aplicação, agora a gente vai criar um Dockerfile. E como é que a gente cria um Dockerfile? Do mesmo jeito que você cria uma classe.
Você chega aqui, só que aqui na pasta raiz do teu projeto, aqui, e a gente vai criar um novo, e aqui File, a gente vai criar um Dockerfile. Só que, vamos lá, Dockerfile. Aqui já tem um problema. Se o Felipe der um zoom, a gente vai ver que Dockerfile está escrito com tudo minúsculo. E como é que funciona? É camel case, é tudo maiúsculo, Dockerfile? Não. É camel case, Dockerfile? Assim? Não. Existe um jeito certo de você escrever. Por quê? É muito sensível aqui você escrever de uma maneira errada. Se você escrever o arquivo de uma maneira errada, é muito provável que dê um erro. Então, a maioria dos erros que a galera que está começando ali com Docker comete é muito provavelmente um erro de escrita. Sim, tanto dentro do Dockerfile ali, um erro de escrita dentro do Dockerfile, uma coisa que é maiúscula você coloca minúscula, ou uma coisa que tem que começar obrigatoriamente com letra maiúscula você deixa minúsculo, e aí vai dar um erro de build. Então, se você está tendo qualquer erro de build, a primeira coisa que você tem que prestar atenção, deixa eu ver se ou o nome do meu arquivo está escrito errado, ou o próprio arquivo ali tem alguma coisa escrita errada, alguma coisa eu botei tudo em minúsculo, alguma coisa eu botei tudo em maiúsculo, que era maiúsculo eu botei em minúsculo. Então, como é que funciona o nome do arquivo? Para o Dockerfile rodar, a primeira letra tem obrigatoriamente que ser maiúscula. Então, lembra disso. Se você deu um erro de build aqui, quando você tentou dar um build na tua aplicação, se você deu um erro de build, muito provavelmente você colocou o D minúsculo aqui. Então coloca D maiúsculo, Dockerfile. Todo o resto minúsculo. Tudo junto, Dockerfile, apenas isso. E a gente criou um Dockerfile na nossa aplicação, que a gente vai trabalhar já na próxima aula para fazer o quê? A primeira etapa está concluída. A gente teve uma aplicação, preparou nossa aplicação, buildou, eu te ensinei a buildar a tua aplicação, eu te ensinei a trabalhar ali com MVN Clean Build, tanto via terminal quanto na mão. A gente criou aqui, literalmente só criou, não vou escrever absolutamente nada. Criou um arquivinho Dockerfile que vai fazer o seguinte, ele vai traduzir e eu vou passar metadados aqui para ele traduzir a minha aplicação em uma imagem Docker. Isso a gente vai fazer numa próxima aula. De novo, se você teve qualquer problema aqui de build, muito provavelmente vai ser por palavras escritas erradas. Até eu mesmo posso ter na próxima aula algum problema quando eu for dar um build aqui e às vezes é muito sensível você trabalhar com Docker em questão de errar ali a grafia de alguma coisa. Belezinha? Então, por essa aula é isso. Vamos se ver na próxima aula e tchau! Cara, a criação realmente da nossa imagem Docker, ela passa por algumas etapas. Vamos entrar direto no nosso arquivo aqui do Dockerfile. Eu vou dar um zoom aqui. E uma coisa que eu preciso que você saiba é que a gente vai passar necessariamente por algumas etapas. Por exemplo, eu preciso mostrar ali que tipo de aplicação é essa que eu vou criar. Então, eu posso dar um from. Lembrando que é extremamente case sensitive. Então, algumas coisas aqui eu vou precisar realmente que você tenha noção de espaço. Então, o espaço entre as palavras, palavras que são maiúsculas, elas têm necessariamente que estar maiúsculas. Então, qualquer problema que você tenha, saiba, na hora do build da sua aplicação, é extremamente simples. Mas qualquer problema que você tenha, é quase 100% de certeza que o problema vai vir de algum erro de digitação que você vai ter aqui. Então, preste atenção quando você está digitando, belezinha? Eu vou botar aqui algumas características que a gente vai precisar para passar para o nosso Dockerfile, alguns tipos de metadados que a gente vai precisar passar para criar nossa imagem, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E o from a gente vai trabalhar, por exemplo, para criar o tipo de imagem que vai ser. Então a gente vai pegar lá do Docker Hub, por exemplo, uma imagem do Java. A gente vai precisar de um label para botar um mantenedor aqui, qual vai ser a empresa. Teoricamente, quando a gente tem o Postgres, por exemplo, a gente tem uma empresa por trás da imagem do Postgres que deixa aquela imagem lá no Docker Hub, quem está disponibilizando aquilo. Do mesmo jeito, quem vai estar disponibilizando a imagem da nossa aplicação, da tua aplicação, quem está disponibilizando é você, correto? Outra coisa que a gente vai precisar, o diretório que a gente vai trabalhar, a pasta que a gente vai trabalhar, como que a gente vai precisar disso. A gente vai precisar também dar um código aqui e como é que a gente vai fazer a cópia da nossa imagem, como é que a gente vai fazer a cópia da nossa aplicação e transformar ela numa imagem. E você está vendo que eu só estou colocando aqui algumas coisas que a gente vai trabalhar nessa aula aqui. E por fim, qual tipo de... a gente vai botar o entry point, então qual tipo de ação a gente vai fazer ali, que a gente vai querer fazer com a cópia que a gente fez, na pasta que a gente fez, com toda essa imagem. Outras coisas que a gente pode colocar aqui também é o expose, por exemplo, para a gente trabalhar ali com as nossas portas,
ou tanto faz. A gente tem algumas coisinhas que a gente pode colocar aqui. Lembrando, tudo isso você pode encontrar aqui no Dockerfile Reference. E aí você chega aqui, ó, você consegue ver tudo que você precisa do Dockerfile. Tem um glossário aqui. Ah, pô, Fiascão, eu não sei o que é o entry point. O que é o entry point? Aí tu digita aqui entry point, a gente vai vir aqui em referências. E aqui, ó, tem o entry point. Cadê? Entry point. Ele vai especificar o que você vai fazer com o executável da tua imagem. Pô, Fiascão, eu não sei lá o que é o from. Vai criar um novo build, um estágio de build, que vai ser a base da tua imagem. Então, a tua imagem, a gente está trabalhando com uma aplicação que é Java, correto? Então, uma coisa que eu vou precisar é chegar aqui, ó, por exemplo, no Docker Hub. Vamos jogar Docker Hub no Google aqui. A gente vai vir aqui, eu vou querer criar uma imagem, né, na verdade, da minha aplicação Java. Então, a base da minha aplicação vai ser Java. Então, eu preciso rodar ela em cima de uma coisa já existente. Então, posso chegar aqui, ó, no Docker Hub e digitar Java. Quando eu digitar Java, eu vou vir aqui no primeiro link. Bom, eu tenho aqui o JDK. Lembrando, o que é o JDK? Cara, a gente já fez uma aula no nível avançado sobre JDK. Ele vai conter a VM, o RE e por aí vai. E a gente vê aqui, ó, ele tá, cadê? Deprecate, que é, ele saiu de linha e tal, e eles indicam outras imagens aqui. A gente pode pegar aqui o Temurin aqui. E aí, o que a gente precisa? Bom, a gente pode pegar aqui Eclipse Temurin, só copiar o nome dessa imagem, que é uma imagem oficial do Docker, a gente vê aqui. Lembrando, se você quiser fazer isso pelo Docker Web, tu pode fazer também, depois eu mostro como que faz. E vamos lá, o que a gente pode fazer aqui no From? O From, ele é o seguinte, ele é a base. Qual vai ser a base dessa que o Dockerfile vai rodar aqui? Eu estou querendo fazer o quê? Uma aplicação Java, então eu passo aqui no From, eu passo aqui o Eclipse Temurin. E aí entra a parada do qual é a vantagem do Docker. Eu posso chegar aqui e passar qual é a versão do Java que eu vou rodar, do JDK. Java 17. E simplesmente eu estou usando o Java 17. Lembrando, é extremamente case sensitive. Então você não pode, por exemplo, botar isso daqui assim, ó, se tu colocar Eclipse com E maiúsculo, já se fudeu. Se deixar um espaço aqui, já se fudeu. Se botar esse from aqui com letra minúscula, já se fudeu. Tu vê que fica até sem cor. Então é extremamente case sensitive. Se tu, sei lá, der um espaço aqui, tu já se fudeu de novo. Então, presta atenção. Muito provavelmente, antes de você perguntar qualquer erro que você tiver, com certeza vai ser algo que você escreveu errado aqui. É capaz até de quando eu der build na aplicação, der erro aqui porque eu deixei passar alguma coisa. Então, presta atenção nisso e vai pegando a prática de você trabalhar assim. É do mesmo jeito com o SQL, que a gente não pode ter erros ali dentro dos nossos arquivos SQL. Aqui também, dentro do Dockerfile, a gente também ele não permite erros, tá ligado? E o que é o label? O label, cara, do mesmo jeito que a gente tem aqui um mantenedor aqui, ó, vamos lá. A gente tem o mantenedor desse Eclipse Turin, que é o quê? Que é uma imagem do Java. O mantenedor é essa empresa aí, a Turin, sei lá qual é o nome da... Temurin é o nome da empresa. Aí a gente tem aqui algumas coisas sobre o mantenedor. Cadê? Official Image, OpenJDK, Binary, blá blá blá, Build by Eclipse Turin. E aí tem algumas características aqui. Aqui ó, Maintained by Adoption. Esse é o nome aqui do mantenedor dessa parada. Então, a gente precisa também, como a gente vai criar uma imagem basicamente igual a essa, porém da nossa aplicação, a gente precisa passar o mantenedor. Quem vai ser o mantenedor? Então, a gente vai mandar aqui o maintainer. Eu acho que é assim. Deixa eu só confirmar se não está errado, senão vai ficar zoado aqui. Vamos lá. Maintainer, isso, tá certinho. Eu só fui ver se não tinha um erro de grafia. E aí a gente bota entre aspas duplas. Qual é o mantenedor? Vai ser, sei lá, contato@java10x.dev. Esse vai ser o mantenedor da minha aplicação. Do mesmo jeito que quando a gente for abrir, por exemplo, o Postgres tem o próprio mantenedor, a própria empresa que mantém aquela imagem ali. Bota o nome dela em risco e fala que aquela imagem é segura e tudo mais. E o mantenedor vai ser o contato@java10x.dev. Workdir. E o que é o Workdir? Workdir é basicamente Work Directory. É diretório de trabalho. É basicamente o seguinte: quando a tua imagem for criada e ela rodar dentro de um container, como vai ser chamado
a pasta que ela vai rodar. A gente só coloca o workdir. Como é que vai ser chamado a pasta que ela vai rodar? E do mesmo jeito que a gente faz cria pastas no terminal usando barra, aqui a gente também vai fazer a mesma coisa. E a gente pode passar o nome que a gente quiser para essa pasta. Qual o nome que a gente pode passar? A gente pode passar só pasta, se a gente quiser. A gente pode passar só pasta, por exemplo, ou então, deixa eu ver, aplicação, sei lá, app. Pode ser qualquer coisa, cara. Vamos botar app, tanto faz. E, de novo, vamos lá. O from. O from é a base do bagulho. Então, eu estou usando aqui o Eclipse Temurin, na versão 17 do Java. Beleza? O label. O label, ele vai passar o mantenedor. Então, é maintainer. Maintainer em inglês é o mantenedor. Quem está mantendo aquela imagem é o contato@java10x.dev. Sou o mantenedor daquela imagem. O work directory. Work directory é exatamente o seguinte: qual pasta vai ser criada para colocar essa imagem? Vai ser criada uma pasta chamada app, ou uma pasta chamada, sei lá, aplicação, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai querer agora informar isso daqui, lembrando que isso daqui é o Dockerfile. O que o Dockerfile, qual imagem o Dockerfile vai ter que copiar, qual aplicação o Dockerfile vai ter que copiar e transformar numa imagem? Como ele vai fazer isso? Lembra que a gente teve aqui no nosso terminal aquele negócio de colocar um MVN, clean package, para realmente buildar a nossa aplicação e transformar ela aqui, ó, eu não vou apertar Enter não, porque já foi, entrar aqui na pasta target, a gente criou aqui o Dockerfile, Docker aula 10x, traço 0.01, snapshot jar. Isso daqui é o que a gente está preparando, a gente preparou, na verdade, agora para a gente passar aqui para o Dockerfile para ser transformado numa imagem. Então a gente vai fazer uma cópia. O copy vai falar que a gente vai fazer uma cópia disso daqui. E como é que a gente vai chamar isso daqui? Cara, e essa cópia vai ser salva onde? Vai ser salva na pasta _app que a gente vai criar quando a gente executar lá dentro do nosso container. Como é que a gente vai chamar? Como é que a gente faz essa cópia? A gente faz essa cópia só passando o caminho. Target barra... target barra... Target barra docker. Ele devia é aqui, ó. Já errei de novo, ó. Ele não pode, ó. Aqui o target está com T maiúsculo. Teoricamente é target com T minúsculo. E aí, E aí ele vai achar a pasta target. Você vê que eu mesmo errei aqui te ensinando. Então você tem que prestar muita atenção. E aqui ele vai autocompletar o que já está tendo da pasta target. A gente tem a pasta target, que é essa aqui, e a gente passou aqui. E dentro da pasta target a gente tem o Docker aula Java 10x, isso. E se a gente só escrever aqui, ó, Docker, deixa eu fechar aqui para aumentar aqui para você. A gente escrever aqui, ó, Docker, já vai aparecer aqui, ó. Docker aula Java 10x. E ele botou Docker aula Java 10x, traço 0.0.1 snapshot jar. E a gente vai copiar isso daqui para dentro e a gente vai usar o Dockerfile para copiar isso daqui e transformar isso daqui numa imagem. E outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte. Bom, lá dentro da pasta app, a gente faz o seguinte. Lá dentro da pasta app que a gente criou, aqui a gente tem que dar um espaço. Ó. Se você não der um espaço aqui, vai dar um erro. Você tem que dar um espaço. Aqui lá dentro da pasta app que a gente criou, a gente pode renomear esse arquivinho aqui, que a gente pode chamar isso daqui de aula, sei lá, auladocker.jar. Eu vou renomear esse arquivo lá dentro da pasta app. Por quê? Porque eu estou fazendo uma cópia. Eu estou fazendo uma cópia do Docker aula Java 10x snapshot.jar, fazendo uma cópia, jogando para dentro da pasta app. De onde está vindo essa pasta app? Daqui, do Work Directory. A gente está fazendo uma cópia e estou chamando isso daqui de aula docker.jar. Então, esse aula docker.jar nada mais é do que uma cópia disso daqui. Eu só renomeei essa cópia. E esse daqui está vindo exatamente daqui, que a gente criou lá no nosso terminal, usando aqui MVN Clean Package, eu criei esse arquivinho .jar. E aí vem o entry point. E se a gente for ver o entry point, dando uma olhada aqui no Docker, na documentação do Dockerfile, ele fala que o entry point aqui, ó, ele vai especificar qual vai ser o executável padrão, qual vai ser a execução padrão. E se eu clicar aqui no entry point, eu posso ver aqui algumas características
que eu tenho da documentação. A própria documentação do Docker vai me ajudar. E ele vai me mostrar aqui, ó, como funciona. Um entry point, ele vai autorizar a configuração do container que vai rodar esse executável. Então, a gente vai, no entry point, a gente vai autorizar o container a rodar esse executável e a gente vai falar, olha, roda dessa maneira esse executável com essa que tem essa extensão, .jar, por exemplo. Então, vamos fazer isso lá na prática. Aqui no entry point, a gente vai ter que passar algumas características. Aqui a gente vai ter que passar algumas características. Entre aspas, duplas, beleza? Qual característica a gente vai passar? Qual o tipo de aplicação que a gente vai passar? Qual característica a gente vai passar? Bom, a gente vai passar aqui Java. Outra coisa é -jar. Zero não. É -jar. Java, -jar. E o outro é o nome da minha aplicação. Qual é o nome da minha aplicação? Docker, aula, Java 10x, 00 não sei o que. Não, não é. O nome da minha aplicação... Esse daqui, eu fiz uma cópia da minha aplicação, mas eu renomeei ela para aula docker.jar. Foi exatamente o que eu renomeei. E aí, eu estou colocando aqui. Então, o que eu vou fazer? O entry point, eu estou falando que eu vou executar esse arquivinho que vai se chamar aula docker.jar. E se a gente quisesse, a gente poderia também controlar a porta que a gente vai colocar aqui, por exemplo, expose, a gente poderia botar 8080. Enfim, a gente tem outras maneiras um pouquinho melhores de trabalhar com com Docker, um pouquinho mais avançadas, mas não é o objetivo dessa aula aqui em específico agora. O objetivo dessa aula é justamente criar o Dockerfile e realmente explicar ponto a ponto para que serve cada ponto do Dockerfile. E eu vou dar um resumão de novo. O from, a gente está dando a base do tipo de aplicação que a gente vai trabalhar. Vai ser uma aplicação Java, que eu usaria lá aquela imagem do Java, e aí foi me aconselhado usar essa imagem aqui do Java, que eu estou usando na versão 17. Belezinha? Poderia passar a versão 21, aí eu teria que ver lá, mas eu estou usando aqui a versão 17. Label. O label, eu vou passar o meu mantenedor. O meu mantenedor é o dono da minha imagem. O meu work directory é onde eu vou passar a pasta que vai ser salvo a minha imagem Docker. Beleza? O copy é exatamente a ação que eu vou fazer. Bom, eu vou copiar lá da pasta target, eu vou copiar o snapshot.jar, que eu chamei aqui de Docker, aula, blá blá blá. Eu vou copiar para dentro da pasta app e vou renomear isso daqui, essa cópia, como aula docker.jar. Simplesmente isso. E o entry point? O entry point eu vou estar autorizando, quando eu subir isso dali num container, eu vou estar autorizando a rodar esse arquivinho jar, que se chama aula docker.jar. E então é simplesmente isso que a gente precisa para rodar o básico ali da nossa aplicação, para dockerizar a nossa aplicação. Belezinha? E lembrando, tudo isso daqui a gente depois vai subir para um container. E a gente vai fazer isso via terminal, eu vou te ensinar a fazer isso. Mas se você quiser também, você pode chegar aqui e botar aqui, ó, Docker Download. Lá no Google, Docker Download, e vir no Docker Desktop. E no Docker Desktop, você fazer o download do Docker Desktop. Faça o download do Docker Desktop, que eu também tenho aqui no meu PC, mas a gente não vai usar muito não, mas mesmo assim faça, que eu vou te mostrar nas próximas aulas também como usar. Belezinha? Por essa aula é isso. Saiba que sempre é uma formulazinha de bolo para você dockerizar suas aplicações. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema que você tiver para rodar a tua aplicação, para buildar a tua aplicação, muito provavelmente veio aqui, ó, de uma falta de espaço aqui, ou então de uma letra maiúscula ou minúscula que você coloca aqui. Então, preste atenção nisso. Falta de espaço, de repente você deu um espaço aqui, foi uma aspas de simples, ou então aqui você não deu espaço, enfim. Preste atenção em como está organizada a aplicação e preste atenção nos espaços, belezinha? Para você não correr nenhum erro. Então, por essa aula é isso, a gente se vê numa próxima aula e tchau! Cara, se a gente for olhar exatamente onde a gente tá, a gente já tem uma aplicação Spring, a gente já criou um Dockerfile, então a última aula a gente bateu muito sobre o Dockerfile, e agora a gente quer pegar essas informações, esses metadados que a gente criou no Dockerfile, essas instruções que a gente deu, e realmente transformar a nossa aplicação em uma imagem.
E se você for ver o diagrama, como eu estou mostrando aí para você, a gente, entre o nosso Dockerfile e a nossa imagem em si, a gente tem um comando que a gente tem que dar, que é o docker build. Então eu tenho aqui a minha aplicação toda construída, e o que eu vou querer fazer agora é realmente buildar a minha aplicação. Eu posso abrir o meu terminal, vamos lá, deixa eu aumentar isso daqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem também. E no meu terminal, a primeira coisa que eu preciso fazer é navegar até a pasta, no caso, é cd desktop, se eu não me engano está no desktop, deixa eu dar um ls, não, é cd downloads, vamos lá, qual é o nome da minha pasta, se eu não me engano, deixa eu dar um ls, o nome da minha pasta é, deixa eu ver, cd docker aula java 10x, isso aí, a minha pasta está aqui. Posso dar um Ctrl L aqui, ou então só dar um clean para coisar, tanto faz. E agora o que a gente vai fazer? Eu já estou dentro da minha pasta do Docker Aula Java 10x, que é realmente a pasta da minha aplicação. Essa pasta aqui é a minha aplicação, eu estou dentro da minha aplicação via terminal. O que eu vou querer fazer é, agora que eu estou aqui na minha aplicação, executar o Dockerfile, para o Dockerfile pegar os metadados e as instruções que eu escrevi no Dockerfile, realmente pegar aqui, baixar essa imagem aqui, utilizar essa imagem como base, botar um mantenedor, criar uma pasta app, fazer uma cópia do meu snapshot, que eu vou para dentro da pasta app, que eu vou chamar de aula docker.jar, e aí depois executar isso daqui num container. Então eu vou querer fazer tudo isso, e tudo isso a gente faz usando aquele comandinho que está aparecendo aqui no nosso diagrama, que é o build, que é o docker build. Então a gente só precisa botar isso mesmo. Vamos lá, docker build, e eu espero que você tenha baixado o Docker Desktop que eu falei na última aula. O docker build, só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar o docker build, e quando a gente der um run, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar aqui um docker build, -t ou -t, e aqui a gente vai chamar um nome que a gente vai chamar da nossa aplicação, não, da nossa imagem. A gente pode botar aqui, ó, imagem Spring Aula, sei lá, alguma coisa desse tipo, imagem Spring Aula. E outra coisa também que a gente pode fazer é botar uma tag. A gente pode botar uma tag aqui, a gente dá um 0.0.1 barra, sei lá, deploy não, release. Sei lá, é uma tag que eu tô dando aqui, não é obrigatório, você não precisa, mas o que você realmente precisa é dar um nome para essa imagem. Eu botei imagem-spring-aula. E outra coisa que a gente precisa fazer é, a gente já está dentro da pasta docker.java. Então uma coisa que a gente precisa saber é onde está o meu arquivo do Dockerfile. Por quê? Porque eu quero executar o meu arquivo Dockerfile, eu quero dar um docker build com base em tudo que está escrito no Dockerfile. Então eu preciso saber onde está o meu Dockerfile. Então se eu vier aqui, eu vou ver que o meu Dockerfile ele está exatamente na minha pasta raiz. Cadê? Ele está aqui, ó, na minha pasta raiz. E eu quero dar um docker build para o build procurar um arquivo Dockerfile e seguir essas instruções que a gente escreveu aqui, de criar a pasta, copiar para dentro, executar, baixar lá, pegar a imagem do Eclipse Turin, executar essa imagem. Então eu quero achar esse Dockerfile. E para achar, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente trabalha com pastas. Só que como ele está na pasta raiz, eu vou botar um ponto, porque ele está na raiz do meu projeto. Então quando eu der um Enter aqui, ele vai rodar a aplicação. Vamos ver. E o Docker tem que estar ligado. Vamos ver, cadê? Terminal, sei acessar. Vamos lá. Ele vai dar um build na aplicação. Ele pode demorar um pouquinho, por quê? Porque ele vai baixar todas as imagens que a gente colocou como base, ele vai construir as pastas que a gente criou. E aí vamos dar uma olhada no log aqui. Mas ele falou aqui que buildou com sucesso, foi criado e foi criado na minha máquina local uma imagem. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. O tamanho do Docker, cadê? O tamanho do Docker, perdão. O tamanho da imagem, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele tem algumas características que a gente está pegando, por exemplo, do Eclipse Temurin. A gente está pegando lá a base do Java. Então a gente tirou, puxou em 5.6 segundos. Outra coisa que a gente tem colocando aqui também, ó. A gente criou aqui um diretório de trabalho chamado app. A gente copiou para dentro desse diretório de trabalho o snapshot que a gente tem da nossa aplicação.
e a gente chamou isso daqui de, não sei o que a gente chamou, porque não dá para ver, mas eu acho que foi aula Java, se eu não me engano. A gente exportou essa imagem e a gente escreveu essa imagem, nomeando ela aqui como imagem Spring Aula com a tag 0.0.1, exatamente como a gente deveria fazer. E outra coisa que a gente tem que fazer agora, eu dei só um Ctrl L ali para apagar, então a gente já criou nessa imagem. Como é que a gente vê as imagens que a gente tem aqui no nosso hardware? A gente bota aqui um images. Só que, como Docker, do mesmo jeito que Git, a gente tem que sempre usar o Docker images. E aqui no Docker images, a gente vê algumas imagens que eu tenho aqui, e uma delas é exatamente essa imagem aqui, imagem Spring Aula. E aí o ID da imagem e foi basicamente criada há 1 minuto atrás. Eu tenho outras imagens aqui no meu PC, por exemplo, do Rabbit, do Postgres, do Mongo, porém, essa imagem aqui da minha aplicação, eu acabei de criar, foi criada há 1 minuto atrás, esse daqui é o hash de identificação da minha imagem. E a tag dela é o 0.0.1 release. Caso você não queira criar uma tag de identificação da tua imagem, não tem problema, ele vai criar igualzinho eu criei aqui, ó, ele vai criar como latest, que significa a última, então não vai fazer diferença nenhuma. O que importa mesmo realmente é o tamanho da tua imagem, o nome da tua imagem, tá ligado? E o tamanho dela. Aqui a nossa imagem ficou com 472 megas e o nome dela é imagem Spring Aula. Então a gente aprendeu lá no nosso diagrama como a gente prepara a nossa aplicação para criar uma imagem ali, como a gente cria um Dockerfile e depois agora como a gente executa com o Docker Build o nosso Dockerfile e já transformou a nossa aplicação numa imagem. As duas últimas coisas que a gente precisa fazer. Uma é mandar essa imagem para o Docker Hub para a gente guardar usando lá o Docker Push, ou então rodar essa imagem que a gente criou da nossa aplicação usando ali o Docker Run. Então a gente pode usar o Docker Run para dar um build na nossa imagem dar o run na nossa imagem, dentro de um container. E a gente vai fazer isso numa próxima aula. Por essa aula eu só quero que fique bem entendível que é muito fácil você criar uma imagem muito rápido. E eu vou te mostrar na próxima aula já que é muito mais fácil ainda você subir uma imagem. Então eu poderia passar, se isso aqui tivesse, por exemplo, no Docker Hub já, essa imagem, eu poderia passar para uma pessoa e essa pessoa poderia subir no container dela e rodar a minha aplicação sem precisar praticamente fazer absolutamente nada. Então, a gente se vê numa próxima aula, porque essa aula aqui dei ela como concluída. Até a próxima aula e tchau! Cara, na nossa última aula a gente viu realmente como a gente podia executar ali dentro do nosso container, criar um container para executar a imagem que a gente dockerizou da nossa própria aplicação. Ficou pendente lá no nosso diagrama só uma última coisa, que é realmente dar um push dessa imagem que a gente tem, que a gente também pode executar, mas dar um push nele para dentro do Git, para dentro do Docker Hub. E não confundam o Docker Hub com o GitHub. Eles são tecnologias bem parecidas. Por quê? Porque se eu entrar aqui no meu GitHub, eu estou aqui dentro do meu GitHub, e no meu GitHub eu tenho repositórios. E esses repositórios, por sua vez, têm códigos. E esses códigos, por sua vez, vieram da minha máquina local, do meu repositório local, e eu depois dei um push para dentro desses repositórios aqui, fiz os commits, fiz a porcaria toda. Então, cada repositório aqui foi colocado por mim ou outra pessoa, e eu utilizo esses repositórios de outras pessoas, ou então crio os meus próprios repositórios. E eu uso o GitHub para trabalhar ali, criar um ambiente para trabalhar com isso tudo. Agora, vamos lá. Outra coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa, na verdade, entrar não no GitHub, mas no Docker Hub, que é basicamente o GitHub, só que das nossas imagens Docker. Você já sabe o que é uma imagem, já sabe criar a tua própria imagem da tua própria aplicação, já sabe tudo isso. Agora a gente vai publicar isso daqui e disponibilizar se a gente quiser disponibilizar. A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no Sign Up e criar uma conta. Ou você pode logar com o GitHub. Eu já tenho a minha conta aqui, então eu vou logar na minha conta. Então cria a tua conta, pausa esse vídeo, loga na tua conta. Uma vez logado, você vai vir aqui direto para o painel do Docker Hub. E a primeira coisa que você vai ser em repositórios. Então, do mesmo jeito que a gente tem aqui no GitHub os repositórios, eu não vou clicar aqui nos meus repositórios porque vai vazar coisa da empresa. Mas, do mesmo jeito que você tem aqui os seus repositórios e outros repositórios de outras pessoas, deixa eu clicar aqui numa pessoa,
Na ID Software, por exemplo. Do mesmo jeito que a gente tem aqui, por exemplo, na ID Software, vários repositórios, aqui a gente também tem outros repositórios, a gente tem os nossos repositórios. Então, todas as minhas imagens eu vou colocar aqui, eu posso deixar elas públicas ou não, assim como eu tenho repositórios públicos e repositórios privados. Aqui é o mesmo esquema. Só que, do mesmo jeito que no Git a gente tem o código na nossa máquina e depois a gente tem que comitar isso e dar um push para a internet, para o GitHub, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente tem a imagem na nossa máquina. Como é que tá lá no nosso coisa? Vamos abrir aqui o terminal. Opa, terminal. Vamos dar um docker ps para ver se tem alguma coisa rodando. Não tem. Docker ps a, -a, perdão, para a gente ver o que está inativo também. A gente tem um que estava 50 minutos e tal, tem vários containers aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? Bom, primeiro de tudo, eu tenho certeza que nada está rodando. Eu vou querer pegar aquela imagem que eu tenho, que é o docker ps-a. Cadê qual é o nome da imagem? Essa imagem aqui, ó, Fiasco Imagem Spring Aula 0.001 Release. Eu vou querer pegar essa imagem e jogar lá para dentro do Docker Hub. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte. Como você pode ver no diagrama, ele fala para a gente dar o push, justamente para jogar lá. Mas antes disso, a gente tem que preparar o código para... Mas antes disso, de dar só o push, a gente tem que preparar a imagem. A gente tem que criar uma versão da imagem na nossa máquina pronta para a gente jogar para o Docker Hub. Então a gente vai criar essa versão agora. E a gente vai criar uma tag para essa imagem. E é a mesma tag que a gente estava criando antes? Não. A gente vai criar uma tag que pense nesse Docker tag aqui, como basicamente um repositório local, entre muitas aspas. Muitas aspas. Eu não vou me aprofundar aqui muito nisso daqui. Mas pense nisso como um repositório local onde a gente vai preparar ali localmente a nossa imagem, que a gente já pode usar, porém a gente vai preparar ela para empurrar ela para o Docker Hub. Então a gente usa o Docker Tag e passa lá o nome da imagem que a gente vai colocar. A gente vai taguear a imagem Fiasco Imagem 001, não sei o que, e a gente vai ter que passar a tag para ele. E qual é a tag que a gente vai passar? É exatamente essa daqui. Docker Tag, a gente vai passar a imagem, que é o Fiasco / imagem Spring Aula. Só que a gente também vai querer fazer o seguinte, a gente vai querer criar um repositório, criar uma pasta, um repositório, onde a gente vai ter que nomear esse repositório para aí sim jogar para dentro do Docker Hub. Para jogar para dentro do Docker Hub. Só que eu também preciso do username do meu repositório. Quem vai ser o dono do meu repositório? Como é que eu vejo o username? Eu tenho que voltar lá no Docker Hub. E aqui no Docker Hub, a gente vai ver o teu username. O meu username é esse daqui, HoracioMN. Vamos lá. Então, eu passo aqui o meu username, HoracioMN, eu dou um espaço. Então, vamos lá, Docker Tag. Eu passei a imagem. Estou passando aqui o usuário. Do mesmo jeito que no GitHub a gente não tem que passar o nosso nome do usuário, é a mesma coisa, é igualzinho, entendeu? A mesma coisa que você recebe, que você tem que do mesmo jeito que você tem que se autenticar no GitHub, você tem que se autenticar aqui também no Docker Hub. Então a gente passa o nome do nosso usuário, então o meu é HoracioMN, e aí agora a gente bota um barra e cria agora o nome da pasta que a gente vai salvar. Eu posso salvar esse arquivo como imagem, assim ó, primeira imagem app. Primeira imagem app. E a gente pode também passar a versão disso daqui, a tag, uma tag de versão. E não confunda a tag de versão que a gente passou antes com essa tag de versão, porque essa tag de versão vai lá para o meu Docker Hub. Então a pessoa que vai estar visualizando aquela imagem para pegar para ela pode ver qual é a versão daquela imagem. Nosso caso aqui, a nossa imagem é 0.0.1-release. Recapitulando, eu uso o Docker Tag e eu tô pegando aqui eu uso o Docker Tag para quê? Para criar uma tag, para criar basicamente um repositório local. E aí eu tô preparando o arquivo, a imagem no caso, o Spring Aula, e eu tô preparando para mandar aqui para o meu repositório, que eu sou o dono, HoracioMM, e eu vou criar lá no meu repositório uma pasta chamada imagem, primeira-imagem-app, e a versão dessa pasta. Do mesmo jeito que aqui, ó, no meu GitHub, olha esse GitHub aqui. Qual é o nome desse GitHub aqui? Quake-III-arena. A gente, do mesmo jeito aqui que criou um nome para o repositório, que eles criaram um nome para o repositório, aqui eles estão
a gente está criando um nome também, só que a gente colocou aqui primeira imagem app. Esse vai ser o nome do repositório e esse aqui vai ser a versão dessa imagem que está nesse repositório. Agora vamos apertar Enter. Aqui, agora apertei Enter, ele deu um erro aqui. Ah, ele deu um erro por quê? Porque do mesmo jeito a gente tinha colocado tag, ó, ele está botando latest, mas não é latest. Tem que botar 001 lá em cima também. Vamos botar aqui, cadê? Vamos dar uma olhada aqui, Fiasco, imagem, aula. Aqui a gente vai botar dois pontos, 0.1 traço release. E aí eu creio que agora deve funcionar. Vamos ver. E funcionou. Eu acho que funcionou, não deu erro nenhum. Mas como é que a gente vai saber se funcionou ou não? Bom, a gente pode dar agora um Docker Images. Vamos ver o que vai acontecer. E no Docker Images, olha agora o que a gente tem. A gente tem uma outra imagem. Só que agora essa imagem vai se chamar Horácio, primeira imagem app. E ela vai ter uma tag 0.0.1 release. E a imagem ID, que foi criada. Então a gente criou. E agora a única coisa que a gente tem que fazer é mandar essa imagem que a gente acabou de criar aqui para o nosso Docker Hub. E a gente faz o seguinte, a gente faz aqui, agora a gente usa o Docker Push, só que a gente precisa se autenticar. A gente bota Docker Login, o meu já vai estar logado provavelmente, o meu já está logado, mas quando você botar Docker Login, ele vai te pedir o seu usuário, no meu caso seria Horácio e a sua senha. Aí você coloca a sua senha, você vai se autenticar, só isso. E como o meu já está logado, agora eu posso dar um Docker Push. Agora eu posso dar um Docker Push e passar aqui o que eu quero mandar. Eu posso copiar até aqui, ó. Passar, eu vou mandar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Deu algum... porque faltou a versão. Tá sempre faltando a versão, meu Deus. Docker Push. Tá sempre faltando a tag de versão 0.0.1 please. Vamos ver se vai agora. E ele está se preparando, vamos ver, ó, tá enviando. Ele está montando aqui as imagens e está enviando. Ó. Demora normalmente aí, no máximo ali 1 minuto para mandar do teu repositório local para o Docker Hub. Vamos ver. E mandou pelo jeito. Vamos dar uma olhada aqui, só antes da gente ir lá pro Docker Hub, vamos dar um Docker, eu dei um ls, um Docker Images e a gente continua aqui, perfeito. Agora vamos lá dar uma olhada e aqui... Vamos ver, vamos atualizar agora o repositório e agora no repositório eu tenho a minha imagem Horácio primeira imagem -app. E aí eu tenho aqui, ó, mandada menos de 1 minuto atrás, do mesmo jeito que a gente trabalha com GitHub, a gente consegue também guardar no nosso repositório as nossas imagens. E não precisa ser imagens, por exemplo, só do, sei lá, se eu quiser chegar aqui agora, por exemplo, ó, agora tá meio lenta a internet, mas se eu quiser chegar aqui agora, por exemplo, deixa eu ver aqui deixa eu pegar aqui, sei lá, deixa eu pegar aqui, por exemplo, pegar a imagem do Postgres aqui. Eu posso pegar a imagem do Postgres, se eu quiser, ó, e levar ela também para dentro do meu repositório. Eu posso fazer uma cópia usando o Docker Pool. Então, o próprio Docker ele funciona muito igual ao GitHub. Se você entender o GitHub, você entende o Docker Hub. E a minha imagem está aqui. E se a gente clicar na imagem, o que vai acontecer? Bom, a gente vai para os metadados dessa imagem. E um dos metadados dessa imagem é o seguinte, é a tag que ela está de versão. Se eu subir uma outra versão da mesma imagem, mais atualizada, com alguma coisa assim, eu posso botar a versão 0.0.2. E aí, assim por diante. E todos os metadados estão aqui. Tudo que eu preciso saber sobre essa imagem está aqui, ó. A versão de tag está aqui. Aqui quem colocou. Eu tenho aqui, ó, os builds, colaboradores, webhooks. Aqui são outras coisinhas mais bobinhas, mas tudo que eu preciso da minha imagem está aqui. Então, eu já te ensinei a criar uma imagem, a dockerizar a tua aplicação, na verdade, a criar uma imagem usando Dockerfile, a subir uma imagem, realmente rodar uma imagem num container e agora também a pegar essa imagem que você estava rodando localmente no container e jogando para o Docker Hub, que você pode disponibilizar para outras pessoas. Você pode copiar isso daqui e me mandar essa imagem para eu rodar no meu container. Agora, o que a gente vai fazer na próxima aula é justamente eu te ensinar a você pegar uma imagem de uma outra pessoa, que não seja dessa aqui, e rodar no teu próprio container. Então,
por essa aula eu acho que não tem dúvida nenhuma. Se você teve alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, bota aqui embaixo nos comentários. A gente se vê numa próxima aula e tchau!